A guerra que iria acabar com todas as guerras teve início a 28 de julho de 1914. Aquilo que os portugueses conhecem melhor a este respeito foi o que se passou na frente europeia, as mortes na Flandres. Poucos saberão que tivemos a guerra bem mais perto, às portas de Lisboa. Quando se pensa na Primeira Guerra Mundial, temos a ideia de uma guerra longínqua. Pensa-se nos 50 mil mobilizados para o ultramar e, sobretudo, claro, nas trincheiras. Mas será que Portugal não funcionou também como teatro de operações? E porquê que existiram, em território português, campos de prisioneiros alemães? No imaginário comum, a Primeira Grande Guerra desenrolou-se longe de Portugal. Ficaram gravadas na memória popular as imagens dos soldados portugueses nas trincheiras em França. Mas a descoberta dos destroços do primeiro navio da Armada Portuguesa a perder-se durante o conflito indica que, afinal, os alemães estiveram às portas de Lisboa. As imagens de cidadãos alemães em campos de concentração portugueses revelam um episódio pouco conhecido da participação de Portugal na Primeira Guerra. A Grande Guerra que chegou até Portugal não tinha trincheiras. Na tarde de 23 de fevereiro de 1916, a pedido da Inglaterra, a Armada Portuguesa toma posse de 38 navios mercantes alemães ancorados em Lisboa. A requisição dos navios levou a Alemanha a declarar guerra a Portugal. Subsiste até hoje a ideia de que Portugal, por causa da velha aliança luso-britânica, não teve outra escolha quando a Primeira Guerra eclodiu, senão honrar esse pacto. Por vezes, a realidade histórica esconde-se por detrás de explicações demasiado simplistas. Dizer que foi a Inglaterra que pediu a Portugal para entrar na Grande Guerra, garante o historiador Luís Alves de Fraga, que tem várias publicações sobre o tema, é um desses casos. É correta a ideia de que Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial a pedido dos ingleses? Historicamente faz sentido. Eu poderia dizer que a Inglaterra pede a Portugal para entrar na guerra porque pediu a Portugal para requisitar os navios alemães e austríacos que estavam recolhidos desde o começo da guerra, desde 1914, nos portos marítimos ou fluviais portugueses. Mas o que aconteceu não foi uma requisição, foi uma apreensão. Exatamente. Foi uma atitude bastante mais beligerante da parte do governo português. Portugal podia ter apreendido esses navios de uma forma mais suave, digamos. Sim. Aqui o que interessava era, por meio de um golpe claramente militar, tomar os navios com arrogância, de forma a que a Alemanha se sentisse ofendida, para poder Portugal afirmar ao mundo que a Inglaterra tinha pedido auxílio a Portugal. Isso era o interesse do governo de Afonso Costa. Isso é o interesse do governo de Afonso Costa. Não tanto dos ingleses. Os ingleses não tinham interesse nenhum em que isso acontecesse. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Bastava-lhes que os portugueses arranjassem os navios. Os navios, exatamente como a Itália fez. Porque a Itália também requisitou navios e, contudo, não foi por isso que ela entrou na guerra. Num relatório inglês classificado como secreto, analisam-se as possíveis consequências da ação portuguesa. Suspeita-se que a requisição dos navios provocaria a declaração de guerra por parte da Alemanha, criando um confronto que poderia chegar até Moçambique e levar também Espanha a apoiar os alemães e o Império Austro-Húngaro. Se o exército espanhol é mau, sublinhava o relatório, o português é certamente muito pior,
realçando que, com a requisição dos navios, a Inglaterra ficava moralmente responsável por apoiar Portugal, o que poderia implicar o envio, segundo o texto, de uma considerável força expedicionária para Portugal numa nova frente de combate. Podemos ter a certeza que o governo de Afonso Costa quis, de facto, que Portugal entrasse na guerra? Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma, o governo de Afonso Costa queria que Portugal entrasse na guerra. Tendo Portugal sido uma república, tendo-se transformado numa república, havia que cortar com os velhos hábitos da monarquia. E uma das formas de corte que podia haver e devia haver era o corte do posicionamento internacional de Portugal. De que modo é que, precipitando a entrada de Portugal na guerra, Portugal ficava menos dependente dos ingleses? Muito bem. É que estamos perante uma situação em que se sabe que Portugal é tutelado por Londres, Londres manda em Lisboa e no Império Colonial Português põe e dispõe das colónias portuguesas como bem entender, e por outro lado sabe-se que Portugal, numa situação de tutela, fará aquilo que a Inglaterra determinar. Ora bem, nesta perspectiva, nós podemos dizer que João Chagas, que é o homem que está no outro centro da Europa, que é Paris, João Chagas apercebe-se que, de facto, o adversário de Portugal é a Inglaterra, não é a Alemanha. O inimigo é a Inglaterra. E o ir para a guerra era uma forma de afirmar ao mundo que nós nos sabíamos impor, ainda que de uma forma subtil, nos sabíamos impor aos ingleses para os obrigar a reconhecer a nossa soberania e a nossa independência. E, de certo modo, dentro da nossa pequenez, a nossa grandeza. A atitude do governo português foi encarada pela Alemanha como uma provocação intencional, desencadeando uma resposta vigorosa. Houve uma intensa atividade de submarinos alemães na costa portuguesa. Portugal perdeu 100 navios mercantes e 2 navios de guerra durante o conflito. O uso de minas subaquáticas foi uma prática comum na Primeira Guerra Mundial. O engenho era colocado em profundidade para não ser visto e para atingir o casco de navios de grande porte. Foi assim que nasceram os caça-minas, navios especializados em detectar e destruir as minas colocadas debaixo d'água pelos submarinos. O Roberto Ivans, um arrastão de pesca convertido em caça-minas, foi um dos casos em que a Marinha Portuguesa requisitou navios civis para o esforço de guerra. A 26 de julho de 1917, o Roberto Ivans chocou com uma mina fundeada por um submarino inimigo na barra do Rio Tejo. Foi o primeiro navio da Armada Portuguesa a perder-se durante a Grande Guerra. Durante quase 100 anos, este incidente era referenciado 12 milhas a sul de Cascais, ou seja, a cerca de 22 quilómetros da vila. Mas os destroços da embarcação foram identificados recentemente pela equipa do Instituto Hidrográfico a bordo de um navio oceanográfico da Marinha e a sua localização encontra-se bem mais perto da costa do que se pensava. Para o historiador Paulo Costa, esta descoberta vem reescrever a história do conflito com a Alemanha na costa portuguesa. O que é que aconteceu ao caça-minas Roberto Ivans? Era um caça-minas português, navegava em conserva com um outro navio que era o Bérrio. Navegar em conserva quer dizer... Em par, lado a em lado. binómio. Estavam os dois juntos, numa missão de rossega de minas na Barra do Rio Tejo, 1917. Estavam já a regressar à base, quando colidiu com uma mina que não detectou. Mas o que é que foi reportado exatamente quanto à localização onde aconteceu a explosão? O que foi reportado, 26 de julho de 1917, é que o caça-minas Roberto Ivans tinha colidido com uma mina 12 milhas ao sul de Cascais. Os alemães anotavam o sítio onde deixavam as minas? Claro, todas as coordenadas, sempre que um submarino alemão deixava minas, anotava a posição, as coordenadas com rigor eram registadas. E temos esse registro? Sobreviveu até hoje.
Sabendo que numa guerra todos os movimentos são registados, Paulo Costa examinou os diários de vários submarinos alemães. No final do 8º documento, o diário do UC-54, encontrou um mapa da costa atlântica portuguesa e do estuário do Tejo. Numa entrada do diário datada de julho de 1917, o capitão-tenente Heinrich 37 escreveu: 8 da manhã, mudamos rumo e ficamos a 8 milhas náuticas do Cabo Especial, ambos os motores em marcha lenta. 11h30, primeira mina deitada à água. Esta era a localização do Roberto Ivans. Essa é a localização dos destroços. É a localização do destroço. O primeiro registro escrito que existe deste destroço é de 1970, mas é presumível que a comunidade de pescadores o conheça até há mais tempo do que isso. Não fazia ideia do que era. Exatamente, ele não estava identificado. Há aqui um outro mapa que indica onde a posição das minas. Os alemães puseram as minas. Obviamente que eles registavam a posição onde eram colocados os campos de minas. E sobrepõem-se, não é? Sobrepõem-se, sim. Seguindo as coordenadas, marcou-se o campo de minas numa carta náutica atual. Ou seja, as posições onde o comandante do submarino... Onde elas estiveram, onde foram colocadas em 1917. E aqui está, encostado ao destroço não identificado, que agora sabemos que é o Roberto Ivans. Isto é uma leitura feita por um equipamento que é um side scanner, dá-nos uma imagem lateral do destroço, tal e qual como ele repousa no fundo do mar. Percebemos a proa do navio e depois o campo de destroços, os vestígios, e conseguimos ver o que sobrevive da estrutura metálica do navio. Portanto, isto são as vigas e as escotilhas de acesso ao porão. Está muito destruído. Mas ainda parece um caça-minas. Parece um navio. E também não nos podemos esquecer que ele afundou-se com uma explosão. Portanto, a popa do navio não existe. Ele não está lá. As imagens dos destroços captadas pelo sonar do navio Andrómeda lançam um novo olhar sobre a real dimensão do que foi a ameaça submarina alemã em águas territoriais portuguesas. As descrições da época localizaram invariavelmente o naufrágio a sul de Cascais, a 22 km da costa. Nos jornais saiu o seguinte relato. O caça-minas Roberto Ivans andava no seu perigosíssimo trabalho de rossegagem quando, às 13 horas do dia 26, encontrando-se a 12 milhas náuticas ao sul de Cascais, se deu uma súbita explosão que o fez saltar, partido pelo meio, afundando-se em 1 minuto. Portanto, o Roberto Ivans estará aqui na linha do Bugio. A posição onde ele está é distinta, não tem absolutamente nada a ver. Ele está a apenas 4 milhas náuticas ao sul do farol do Bugio. Ou seja, é uma diferença imensa. É a diferença entre dizer-se que ele se perdeu realmente lá longe ou estar à porta de Lisboa. Terá havido manipulação dos dados? Foi encoberto. Qual era o objetivo desse encobrimento? Era muito complicado, na altura, assumir-se, em 1917, que o inimigo alemão estava às portas de Lisboa. O farol do Bugio é a entrada, justamente... O farol do Bugio e São Julião da Barra é a entrada do Porto de Lisboa. E um submarino alemão esteve aqui e deixou minas mesmo aqui. E outros houve que tentaram entrar no Porto e que estiveram aqui no mesmo local. Agora, o assumir-se o afundamento do caça-minas neste local, 4 milhas náuticas ao sul do Bugio, era assumir-se perante a opinião pública, perante a oposição, de que os alemães tinham chegado a Lisboa e estavam aqui. Praticamente ao mesmo tempo que o Roberto Ivans se afundava, decorriam as sessões secretas da Câmara dos Deputados, onde se discutia o envolvimento de Portugal na Grande Guerra. A verdadeira localização dos destroços, segundo o historiador Paulo Costa, parece ter sido propositadamente ocultada. Não foi este o único caso em que o governo português terá mantido factos em segredo. A existência do depósito de concentrados alemães foi silenciada com a instauração da censura, em 1916. O governo português dá ordem de expulsão a quase todos os alemães que se encontram em território nacional.
As únicas exceções são os homens com idades entre os 16 e os 45 anos. O objetivo é impedi-los de se juntarem às tropas germânicas. O Estado português determina que serão conduzidos para local designado pelo governo e os seus bens são confiscados ou vendidos pelo Estado. Os Burmester, uma família cujo nome ainda hoje associamos às casas de vinho do Porto, garantiam nem sequer ser alemães, já que o patriarca Johann Wilhelm Burmester nasceu em Hamburgo, na altura cidade independente que não pertencia à Confederação Alemã. Mesmo assim foram expulsos. Então, Sr. Oscar, como é que a família Burmester se estabeleceu em Portugal? Foi o JW. Foi o meu bisavô, o Johann Wilhelm Burmester. Foi o primeiro que veio com 24 anos num veleiro de Hamburgo diretamente ao Porto. Isto foi ainda na primeira metade do século XIX. Isso foi 1830 em e tal. 1834. E ele veio trabalhar para uma firma, Manuel de Clemus Braun. O velhote morreu e os filhos venderam-lhe a firma. Os burmesters eram, de facto, uma potência ricos. Temos aqui a fotografia de família. Este é o patriarca. É o patriarca com a sua mulher, Katzenstein, e os 9 filhos. É o Gustavo, o mais velho. Adolfo é o do vinho do Porto. Que é o teu bisavô. E o mais novo é o meu avô. Eram todos portugueses já? Portugueses. Aliás, na altura não havia aquela preocupação que há hoje em dia, ou rigor, com a nacionalidade que as pessoas têm, não é? Tinham nascido em Portugal, portanto sentiam-se portugueses. Entretanto, chega a Primeira Guerra Mundial e aí os alemães, os descendentes de alemães em Portugal, foram muitos deles levados para os Açores. Isso não aconteceu com a família Burmester? Não, quase toda a família aqui do Norte fugiu tudo para Vigo e para Tui. Havia uma alternativa, ou eram internados ou tinham de sair do país. Na prática foram expulsos, não é? E o Estado português tomou conta dos negócios? Tudo. Como é que a família depois conseguiu reaver e voltar a estabelecer-se em Portugal? Reaver a propriedade que tinha e que deixou cá? Eles tiveram que comprar, depois da guerra, outra vez os prédios, os palacetes. Isso foi nacionalizado? Foi tomado pelo Estado ou foi tomado por particulares? Não, O Estado confiscou. E pôs à venda. E vendeu imensa coisa, não é? Já nem muita coisa não foi possível recuperar. Agora, mal da história é que o Afonso Costa saiu posterior com um decreto para justificar o roubo. E aproveitou e tomou conta de tudo aquilo, apesar deles serem portugueses. Ficou alguma mágoa na família com tudo isto? Sim, mágoa tem de haver forçosamente, mas as histórias principais que eu ouvi tentavam dar o lado mais agradável da questão. Eu estou vivo por causa da Primeira Guerra, senão o meu pai não tinha conhecido a minha mãe, portanto... Ao contrário da família Burmester, que conseguiu sair de Portugal, cerca de 1000 alemães que ficaram foram feitos prisioneiros. Nos meses seguintes, depois de publicado o decreto de expulsão, foram chegando a prisões improvisadas centenas de alemães provenientes de Portugal e das colónias, incluindo as tripulações dos navios capturados em fevereiro de 1916 nos portos portugueses. O Forte de São João Batista, que chegou a ter 750 prisioneiros, era o principal. Como rapidamente ficou sobrelotado, foram criados 2 novos depósitos nas Caldas da Rainha e no Forte de Peniche. O nosso próximo destino, a Fortaleza de Peniche, viu o seu espaço utilizado de forma diversa de acordo com as vicissitudes históricas de cada época. Foi uma praça militar de importância estratégica vital, abrigo de refugiados boeres da África do Sul, prisão política do Estado Novo e, durante a Grande Guerra, um campo de prisioneiros.
Pode-se dizer que isto era um campo de concentração durante a Primeira Guerra Um Mundial? depósito de concentrados, era a Era a expressão expressão oficial. Sim, era a expressão Depósito de oficial. concentrados alemães? Alemães e austríacos. Austríacos estiveram também. cá Quantas pessoas? cerca terão de estado 180 aqui? pessoas entre 1917 e 1919. 15 famílias e 16 crianças. E estavam cá confinados. Estavam cá confinados. Não em saíam permanência. para Não- Peniche. Não saíam. Estavam obrigatoriamente Estavam aqui. obrigatoriamente aqui. A memória coletiva optou por esquecer o depósito de concentrados alemães, a designação pela qual ficou conhecido o campo de concentração instalado no Forte de Peniche. Como é que estava organizado este depósito de concentrados alemães? O campo estava organizado por classes sociais, sendo que a primeira classe compunha-se pelos oficiais dos navios. É bom entender que boa parte dos presos que aqui estavam eram guarnições dos navios alemães e austríacos que tinham sido apreendidos pelo governo português e que deu início à declaração de guerra. Portanto, na primeira classe estavam esses oficiais, na segunda classe comerciantes, não tão abastados como aqueles que estariam na primeira classe, e depois na terceira classe estariam a tripulação dos navios, À raia miúda, a raia da digamos. miúda, por assim dizer. Ou seja, era uma organização por classes sociais Sim. que tinha sido, não lhes foi imposta, foram os próprios próprios que se organizaram, alemães que se organizaram assim no dessa campo. maneira. E havia boas relações entre os alemães que estavam aqui confinados e as autoridades portuguesas? Ou houve momentos de tensão? Era tudo mais ou menos pacífico, exceto quando havia tentativas de fuga. Aí sim, Houve tentativas de fuga? houve pelo menos 2 tentativas de fuga. Bem-sucedidas? Nenhuma bem-sucedida, quer dizer, pelo menos aqui no caso de Peniche, apanhei 2 tentativas de fuga. Num dos casos, o evadido conseguiu chegar a Santarém e depois foi preso e foi confinado a 30 dias de isolamento. Depois um outro que resolveu no dia do seu 25º aniversário fugir e que Quis comemorar o seu quis comemorar aniversário. o aniversário em liberdade e foi capturado já em Alcoentre e depois voltou e teve o mesmo direito aos mesmos 30 dias. O engenheiro naval Wienen Loser conseguiu escapar e celebrar o seu 25º aniversário em liberdade. Mas pouco depois foi capturado e punido. Não era permitido sair do forte entre o toque de recolher e o toque da alvorada. E a correspondência estava sujeita à censura. Os prevaricadores eram castigados com dias de prisão e isolados em celas disciplinares. Houve casos de epidemias aqui. Em Angra do Heroísmo havia muito mais gente, uma população prisional muito maior, e há relatos de situações de epidemias e até de mortes. Isso aconteceu aqui? Quer dizer, a questão das condições de higiene foi sempre uma questão que foi muito colocada. No caso da Angra de Heroísmo, houve um caso bastante conhecido de tifo, que foi uma epidemia que teve grandes consequências, matou várias pessoas e teve um impacto tremendo. Os alertas eram constantes para as questões da higiene, o facto de não haver saneamento básico, as próprias condições da água que era distribuída aos presos não teria as condições consideradas adequadas. Isso aqui passou-se também? Passou-se. Não há relatos tão grandes de casos de doenças. Também havia muito menos gente. Havia não é? muito menos gente, mas a verdade é que sim, se passou. As condições de saúde não seriam as mais indicadas. Em todo o caso, em Angra do Heroísmo morreram mais prisioneiros do que aqui, onde há apenas um único Sim, caso aqui registado de uma morte durante o apenas período de confinação. um único caso de uma morte registada, também é sintomático. Que é o deste senhor Arno Reinhold, cuja lápide está aqui, não é o túmulo. E a inscrição é curiosa porque diz aqui jaz longe da pátria, longe de casa. Temos alguma informação sobre ele? Não, a única coisa que temos é a idade da sua morte, que foi bastante jovem, com 31 anos. Curiosamente, das listas de prisioneiros aqui do campo que são conhecidas e que estão publicadas, o nome deste senhor, apesar de ser o único a morrer aqui, não surge nem com profissão, nem com a sua proveniência. Nós não sabemos de onde é que ele veio, não há indicação sequer de qual seria a sua profissão. Portanto, poderá ter qualquer uma das profissões que nós possamos imaginar, ou ser membro de uma guarnição de um dos navios que foi apreendido. Sabemos apenas que foi, para a história, para o bem e para o mal, o único que morreu aqui em Peniche. A Grande Guerra em Portugal refletiu a confusão instaurada durante a Primeira República. Enquanto as tropas portuguesas combatiam em África e na Flandres, um navio português era afundado pelos alemães às portas de Lisboa. Famílias alemãs, algumas delas já há muito radicadas em Portugal, lutavam por regressar ou por sobreviver em campos de prisioneiros.
armistício que pôs fim à guerra foi assinado no dia 11 de novembro de 1918. Quase um ano depois chegou aos Açores um vapor destinado a levar os alemães de regresso a casa. Um dos prisioneiros no forte de Angra do Heroísmo, em desespero, segundo se conta, atirou-se ao mar com o objetivo de chegar ao barco, mas não o atingiu e acabou por morrer afogado. Foi a última vítima da Primeira Guerra em Portugal.